Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, sou tarólogo há 13 anos e tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, que é novo por aqui, eu te convido, vem se inscrever no meu canal, vem conhecer meu conteúdo, minhas leituras e saiba que aqui as tiragens elas são 100% intuitivas, 100% guiadas por Maria Padilha e não tem texto programado. Então eu sinto aqui, descubro junto com vocês a mensagem que ela traz. No final eu assisto, coloco um título, coloco uma thumb. Eu posto na internet e peço que a mensagem então seja direcionada pela espiritualidade para quem está precisando. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho por enquanto. Eu vou embaralhando o tarô e eu te convido, olha bastante para a chama das velas. Traz as tuas intenções, traz a tua intuição. Conversa com Maria Padilha, pede que ela fale com você no vídeo de hoje. E como eu sempre falo, não somente que as mensagens façam sentido para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Gente, como eu sempre falo, sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando somente agora aqui na internet. Então, queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Eu tenho a meta de chegar em 15 mil inscritos até o dia 16 de agosto. E conto com vocês para essa missão. Se você quer vir fazer parte da minha missão também, participar comigo, te inscreve aí. E quero pedir para vocês também que fortaleçam minhas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Por lá eu posto uma foto minha, eu apareço nos stories. E assim que eu voltar a morar no Brasil, por enquanto eu estou na Alemanha, eu vou criar muito conteúdo bacana. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, como eu sempre falo. Vou ensinar vocês muitas ritualísticas, como que eu cuido de Maria Padilha, que é uma coisa que sempre me perguntam. Vocês querem muito saber. Vai ter lá eu mostrando, acendendo minhas velas, fazendo meus rituais. Vou mostrar muita coisa legal para vocês. Então eu peço que já vão me fortalecendo nas redes. E tomem muito cuidado, muita atenção com o perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecerem trabalhos espirituais, leituras, qualquer ritualística, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, bloqueiem já na hora, chama a polícia se for preciso, e peço que me avisem também para que eu possa denunciar e tomar as medidas em cima dessas páginas, tudo bem? Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos, Padilha, eles olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. E te peço também, Padilha, que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim e nem de quem está assistindo essa leitura para que não seja impedido de receber uma resposta. Ao povo cigano peço licença e permissão, porque depois eu vou usar também o baralho cigano. Então que a mensagem seja revelada e ela possa chegar e tocar o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Como eu sempre falo, esse momento que ele é nosso, somos eu, você e Maria Padilha. Então eu te convido, esquece tudo lá fora, somos nós a partir de agora, ok? Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda e a gente vai descobrir juntos a mensagem de hoje. Nós temos a carta da Imperatriz, chegando aqui a primeira carta da leitura. O 9 de espadas. O 8 de ouros. O 3 de copas. O 3 de espadas. A carta do julgamento. Nós temos o enforcado. O Ás de copas. A carta do Papa. E fechamos a primeira parte com a Rainha de Copas, como a primeira parte da leitura de vocês com o tarô. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, e depois, se for preciso, eu poderia chamar, eu uso, se não... Aqui. Vamos lá então, vamos carta por carta. Aqui tem essa energia da Imperatriz. Essa energia eu vejo como sua, eu vejo como energia da minha consulente aqui nessa leitura, ou do meu consulente se você for homem, tá? Eu vejo aqui que claramente alguém tenha te causado algum tipo de dor aqui no teu coração. Claramente alguém tenha te mentido, alguém tenha te machucado. Claramente existem coisas... Só baixar minha música rapidinho. Pronto. Claramente tem algumas situações aqui que precisam ser resolvidas,
E essa imperatriz, que aqui nessa leitura ela é você, ela vem mostrando um despertar aqui dentro de você, um despertar muito de algo que a Padilha mostra que você está querendo saber. É como se fosse essa leitura que ela tá um pouco... É como se alguém tivesse te machucado, como se alguém tivesse te tirado o sono, tivesse te tirado a paz. Mas eu vejo que essa pessoa, de alguma forma, ela se arrepende, ou ela vai se arrepender. Eu não tô falando necessariamente sobre uma volta, tá, gente? Pelo menos por enquanto, dessa leitura. Depois a gente vai ver aqui o baralho cigano e vamos entender o que a Padilha vai trazer aqui. Eu não tô falando de uma volta, mas eu vejo que é um arrependimento muito grande. Eu vejo um arrependimento muito grande. É como se alguém tivesse causado aqui em você uma dor, te gerou ansiedade, te gerou sofrimento. É como se alguém te fizesse perder o sono, alguém te fizesse chorar, alguém te fizesse ter medo. De alguma forma eu tenho essa sensação aqui também. E eu vejo que você espera, de alguma forma você espera, você gostaria que essa pessoa se arrependesse. Você gostaria que essa pessoa te pedisse perdão pelas coisas que fez, pelas coisas que te falou. É como eu falei, eu não tô vendo uma energia de volta, não quer dizer que necessariamente você queira que essa pessoa volte, que ela te peça perdão, que vocês reatem um relacionamento. Não é exatamente essa a questão. Mas eu vejo que existe a necessidade do ouvir, sabe assim, ouvir um perdão. Depois de tudo que você fez, porque eu vejo que você se dedicou, eu vejo que você foi uma pessoa que fez o possível para que tudo isso tivesse dado certo, para que a história de vocês tivesse acontecido, e acontecido da melhor maneira possível. Acontecido da melhor maneira possível. O 8 de ouros é uma carta que fala muito sobre dedicação, onde você se dedicou, onde você se entregou a essa pessoa. Onde por muitas vezes eu vejo até mesmo que você deixou de focar em você mesmo para fazer coisas que deixariam ele ou ela mais feliz, ou que necessariamente não eram exatamente a sua vontade, não eram exatamente a vontade daquilo que você queria. Você deixou de fazer por essa pessoa, apesar de que também você foi feliz. Apesar também de que você foi feliz. Mas a forma como essa pessoa te deixa, a forma como tudo isso aqui encerra, te causou muito sofrimento. É inevitável falar. E até é engraçado que parece que aqui algumas coisas foram muito de repente, tá? Parece que algumas coisas elas aconteceram não exatamente como você esperava, eu posso falar isso. Não exatamente como você esperava. Essa pessoa te deixou aqui, ó, com muitas noites de sono perdidas, com o coração realmente ferido, com muita decepção. E posso falar aqui que para muitos de vocês existe até uma troca, porque eu vejo aqui, olha que para essa carta me remete muito a um triângulo. E aqui a carta 3, carta 3. Me remete até mesmo a um triângulo. E a Imperatriz. Que engraçado, mais uma leitura com o número 3 muito forte aqui. Essa semana passada já aconteceu e agora novamente aqui acontecendo. Na leitura de ontem, a Padilha falou sobre sinais. Presta atenção nisso. Eu acho que foi na de ontem. Às vezes pode ser que saia em outro dia, gente, porque eu gravo, mas nem sempre eu posto na ordem que eu gravei, tá? Mas essa semana saiu aqui uma leitura muito forte também com o número 3. E aqui eu vejo que pode até mesmo existir um triângulo aqui, de uma forma que te machucou, uma troca, alguém que tenha te trocado. Para alguns de vocês, talvez até por alguém inesperado, por alguém que você não esperava. Você não esperava que as coisas fossem como foram, que você não esperava que as coisas fossem com quem foi, da forma como foi. E aí tem aqui um coração muito machucado. Eu falo isso que talvez você não esperava que fosse da forma como foi, ou com a pessoa que foi, porque aqui nessa comemoração é até como se vocês estivessem juntos. Então não quer dizer que essa parte da leitura que seja para todos, mas para um grupo de vocês que está aqui pode ser também, de repente vocês eram amigos, sabe? Ou você foi trocada por alguma amiga, ou você foi trocada por alguma parente, algo que nesse sentido.
Porque eu vejo que essa ligação aqui nesse trio me parece até que ela era próxima, que ela era conhecida de alguma forma. E aí eu te falo, todos esses sentimentos aqui que essa pessoa te causou aqui na primeira linha, aqui da sua leitura, esses sentimentos aqui eles voltam para ela também. Com muita decepção. Da mesma forma que ela te magoa, que eu vejo ela sendo magoada também de alguma forma. Eu posso falar que essa pessoa trocou um amor muito, muito sério, um amor que estava sendo verdadeiro, sabe, muito emocional, por algo muito fútil, algo muito de atração, algo muito de corpo, apenas de corpo. Padilha mostra muito o teu sofrimento aqui nessa primeira linha. Padilha mostra muito o quanto você aguentou, o quanto você sofreu, o quanto você chorou. Mas aqui na segunda linha começa a vir muito mais um renascimento. Começa a vir muito mais um renascimento. A carta do julgamento, ela fala muito sobre um despertar. Um despertar que vem acontecendo aqui com você. De alguma forma, um confronto. Algo aqui que pode acontecer ainda referente a esse passado. Algo que ainda precisa ser esclarecido, algo que ainda precisa ser conversado. Mais uma vez eu vou falar, eu não estou dizendo que eu vejo volta ainda, tá? Se bem que depois a gente vem com baralho cigano também. Mas eu vejo que existe a necessidade de uma conversa. Talvez para você saber o que exatamente aconteceu, por que exatamente aconteceu, de alguma forma você precisa conversar. De alguma forma você quer que essa pessoa te procure. E aí a carta aqui do julgamento junto com o enforcado, eles me mostram tanto um renascimento aqui na tua parte, aqui no teu lado, tanto um renascimento, tanto um despertar que vem vindo aqui para você, que vai te trazendo muito mais clareza, que vai te trazendo muito mais entendimento sobre determinadas situações, vai fazendo que você entender que você não merece sofrer, que você não merece realmente, por mais que te machuque, talvez até porque tenha sido aqui um relacionamento duradouro, pode ser por isso. Mas de alguma forma que esse despertar, ele também vem te tirando de algum tipo de estagnação. O enforcado muitas vezes ele fala dos sacrifícios, né? Da falta de ação, eu até poderia falar isso. O enforcado ele tá muito abaixo do 9 de espadas. Talvez a tua cabeça tá com muita ansiedade ainda, talvez você tá nessa fase, nesse momento. O sofrimento pode estar muito fresco ainda dentro de você, você pode estar aqui estagnada de alguma forma. E aí, gente, lembrando que são leituras gerais no YouTube. Se você está aqui me assistindo todos os dias porque você gosta do meu conteúdo, porque você gosta do material que eu posto, e a leitura de hoje não é para você, aí eu te peço, deixa um comentário de carinho para quem está passando aqui por esse momento. Sabe? Vamos respeitar também. Às vezes vai falar com você, às vezes vai falar com outra pessoa. Porque aqui eu tô vendo que tem alguém que ainda tá sofrendo. Alguém que ainda sofre aqui por conta das coisas que ele fez, das coisas que ele falou, e até mesmo por conta de uma troca. Isso aqui tá fazendo com que alguém fique muito parado. O meu consulente aqui de hoje tá muito parado, tá com a vida... visão travada, eu poderia falar de alguma forma. É como se você quer tanto, existe tanto a sede do perdão aqui nessa leitura, existe tanto a sede de sentar para conversar, de tentar entender, que eu vejo que de alguma forma as coisas estão paradas. Você precisa praticar o desapego. Tá? Não é que ele não vá vir atrás de você. Não é que ele não vá vir para uma conversa. Mas talvez nesse momento, talvez nessa fase aqui, nesse momento, onde ainda existe muita ilusão do lado de lá, como eu falei, ainda tá talvez tudo muito fresco ainda. Talvez está tudo muito fresco. Essa pessoa ainda talvez nem tenha digerido exatamente tudo que realmente tem acontecido.
Tem coisa nova chegando aqui pra você no teu lado emocional, tá? O teu emocional ele vem se recuperando, ele vai se recuperar, você vai entender muita coisa. Foi um grande livramento aqui o que aconteceu com você. Foi um grande afastamento aqui o que aconteceu com você. Você não merece sofrer dessa forma. Você tem o teu valor, você tem os teus valores. Como eu falei que você se dedicou muito. Você se dedicou muito a essa pessoa, você tentou. Talvez até você já percebeu que alguns anos antes desse encerramento que as coisas já não estavam mais como eram. As coisas já não estavam mais sendo tão felizes como foram antes. Mas aí eu sinto que de te falar que as tuas emoções, o teu emocional, é que ele vem se renascendo, ele vem se restabelecendo. As coisas começam a fluir, as coisas começam a funcionar para você. E emocionalmente eu vejo você se curando também. Eu poderia até falar que a Padilha te trouxe até aqui para te falar que o perdão vai vir. O pedido, né? O pedido de perdão, ele vai vir. De alguma forma, o que você viveu com essa pessoa não foi algo passageiro, a um ponto de simplesmente ser esquecido, a um ponto de simplesmente deixar pra lá, ou a um ponto da pessoa pegar as coisas dela e sair, sem dar explicações. Realmente o que vocês viveram me parece algo muito sólido. E até olhando aqui pra carta do Papa, me parece que ele realmente está celebrando um casamento. É como se não fosse apenas um namoro, sabe? Então assim, o que vocês viveram, ele realmente é que precisa ser esclarecido algumas coisas. Entendo que até mesmo para que você possa seguir, algumas coisas sejam esclarecidas. Mas você não pode continuar parada. A tua vida ela tá aqui, ó, querendo te trazer novas oportunidades, te tirar aqui desse sofrimento. O teu emocional ele vem sendo curado, ele está sendo trabalhado, ele está sendo lapidado, eu poderia falar isso aqui. A Padilha te pede, não entre em contato, não manda mensagem, não vai atrás dessa pessoa nesse momento. Foi ela que errou, não foi você. Então dá tempo aí pro tempo, para que essa pessoa ela te procure, para que essa pessoa te peça o perdão. Mas eu também sinto de te falar uma coisa que tá vindo muito forte para mim aqui nessa leitura. Essa pessoa ela vai se arrepender. Essa pessoa ela vai se arrepender, mas vai ser muito tarde. Porque você tá se curando. Você tá entendendo os teus valores e por mais que ainda tá te doendo, por mais que ainda tá essa ferida que tá muito aberta, o Três de Espadas ele fala realmente sobre dor, sabe assim, dor no coração. Teu coração ainda tá muito machucado. Mas você tá se curando. E a Padilha fala, vai ter arrependimento sim. Essa pessoa ela vai se arrepender muito das coisas que fez pra você. Mas pode ser tarde demais. E de coração, eu espero que você se cure. Eu espero que você não aceite essa pessoa novamente aqui na tua vida. Que você esteja aberto ou aberta pro novo. Talvez você tá tendo que recomeçar e esse recomeço tá sendo muito difícil. Tá te trazendo muita solidão. Aqui assim, enforcado, né? Esse teu recomeço aqui ele tá sendo realmente muito difícil. Esse teu despertar, eu falaria, né? Onde que de alguma forma esse recomeço ele tá trazendo um pouco de estagnação, ele tá fazendo as coisas serem um pouco mais difíceis para você. Mas o teu emocional ele vai se equilibrando. Você sabe dos teus valores. Você sabe da estrutura que você é. Eu poderia até falar isso aqui. Você está sendo muito orientado espiritualmente. Tua espiritualidade ela tem tentado falar com você, ela tem tentado te dar respostas que você tem orado, que você tem pedido, que você tem perguntado. Mas eu te pergunto, será que você está acreditando? Será que você crê realmente nas coisas que estão sendo faladas para você? Porque eu vejo que aqui espiritualmente, a espiritualidade ela está tentando falar com você, ela está tentando te mostrar. E já foi falado que essa pessoa vai se arrepender. Já foi falado que essa pessoa ainda te procura. Mas não fica parada esperando ou parado esperando. Tu tá num novo ciclo, tu tá num novo começo. Tu tens teus valores, sabe? Tu tens o compromisso aqui contigo mesmo. Emocionalmente, como eu te falei aqui com Ais, né? Com Ais de Copas, você tá se curando.
E aí finaliza a primeira parte da tua leitura do tarô com a Rainha de Copas, que vem mostrando a tua sensibilidade, a tua intuição muito mais aguçada. Você está se tornando muito mais maduro ou muito mais madura com tudo isso aqui que tem acontecido com você. Mesmo no meio de tanta dor, você está aprendendo a cuidar de você mesmo. Você está tendo muito mais empatia com os teus sentimentos, eu poderia até falar isso aqui. Aos pouquinhos você vai conseguindo ter um equilíbrio emocional muito mais grande, muito maior, perdão. Você vai tendo um equilíbrio emocional muito maior. Você vai se equilibrando espiritualmente muito maior. E aí eu vou te falar, essa pessoa ela vai te procurar, vai ter o perdão, ela vai te pedir o perdão sim. Se você quiser, já joga o perdão pro universo para que já chegue para essa pessoa, para que ela já se sinta perdoada. Mas eu sinto que vai ser tarde demais. Tarde demais, porque você tá aqui na energia do recomeço junto com a Imperatriz, que também fala de recomeço, que é o recomeço. E a Imperatriz ela traz recomeço com muito mais vida. Se bem que assim como o julgamento também. Essas duas cartas falam de recomeço com muito mais vida. É como se os mortos estivessem despertando, saindo da tumba, literalmente. Voltando à vida. É assim que eu te vejo. Você tá voltando à vida. Por mais que esse momento tá sendo um pouquinho difícil, você sabe que se você parar pra pensar, você não merecia continuar do lado dessa pessoa, sabe? Tendo que aturar, tendo que passar certas situações, tendo que aceitar. Enquanto que você se dedicava, enquanto você tentava fazer por ele ou por ela. A princípio é que um relacionamento era muito longo, tá? Aqui nessa leitura. Um relacionamento que era muito longo. Dá tempo ao tempo. Eu entendo que algumas feridas elas demoram mesmo para se curar, ainda mais quando mexem tanto assim com a nossa cabeça como essa que tá mexendo com a tua. Ainda mais quando mexe tanto com o coração como essa que tá mexendo. Com esse sentimento de troca. Como eu falei que eu vejo você se sentindo trocada de alguma forma. Não sei se de repente ele ou ela saiu aí do relacionamento de vocês para entrar já direto no outro relacionamento e aí tá causando esse sentimento de troca, esse sentimento aqui de abandono, mas não continua aqui estagnada, sabe? Dá para sentir o teu sofrimento aqui nessa leitura realmente, mas não continua aqui estagnada, te permite, pede para tua espiritualidade, você é forte, você vai conseguir, você é muito forte. Você vai conseguir. E às vezes a gente não tem coragem, né, de encerrar um relacionamento que já não tá mais sendo saudável, que já não tá mais fazendo bem. Tá ali preso pelo apego, tá ali preso no relacionamento pela comodidade, posso falar isso, né? E esse relacionamento que ele encerrou, provavelmente vocês já estavam apegados há muito tempo aqui nesse sentimento de estar junto, sabe, por apego realmente, mas não porque tava dando certo realmente. E agora você tá sofrendo. Mas você sofre muito aqui porque eu vejo esse sentimento de troca, como se você tem se sentindo abandonada, trocada, rejeitada, sabe, de alguma forma. Só o que a Padilha fala aqui é para que você não vá atrás. Não é hora de você ir atrás, não é hora de você mandar mensagem. Não é hora de você tentar saber, tentar entender. Dá tempo aqui ao tempo. O desprezo, muitas vezes, vai fazer... Vamos supor, você tá se sentindo desprezada, né? Como eu falei, trocada, abandonada. Aí tu já pensou agora se tu começa a dar o desprezo pra essa pessoa? Ou se tu realmente dá o desprezo pra essa pessoa? Pra que ela se sinta... Sabe, se ela vai parar pra pensar, tipo, o que será que tá acontecendo? Que agora não me procura, não fala nada, tá em silêncio. Será que tá com outra pessoa? O que será que tá fazendo da vida? Sabe? Às vezes é bom também. Isso é o teu valor. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa que precisa ficar sabendo, através da leitura. Padilha, eu trouxe até aqui para entender que se vai ter perdão. Eu até já vou tentar colocar o título bem associado a algo desse tipo, para já especificar bem a leitura para quem está precisando. O perdão ele vai acontecer, tá? Fica com o teu coração em paz, fica com o teu coração calmo. Só que você precisa de movimento.
eu posso falar que essas curas que elas estão acontecendo aqui pra você, essas curas emocionais, elas estão te abrindo novas portas. E essas novas portas, elas são emocionais. Esse Ás de Copas aqui, ele vem falando até de emocional. Provavelmente até mesmo você, daqui a pouco aí, com o teu emocional muito mais curado, bem mais curado, e até quem sabe conhecendo uma pessoa nova. Até quem sabe conhecendo uma pessoa nova. Como sempre, no 2, um montinho da esquerda. Porque eu vejo, sinceramente, que o perdão dele vem, que essa pessoa ela vai te procurar, ela vai pedir um perdão, mas vai ser bem tardio, tá, gente? Que o lírio, paz. Essa carta ela fala muito sobre paz, sobre tranquilidade. Poderia até falar que maturidade também. Deixa eu pegar aqui essa rainha de copas. Exatamente a energia da rainha de copas que ela trouxe aqui. Você tá com o teu sentimento muito mais maduro, você tá com a tua cabeça muito mais madura. Às vezes pode ser uma conquista de liberdade aí que você nunca teve, porque eu vejo que você se dedicou muito por essa pessoa, você fez muito por essa pessoa. E como eu falei lá no início da leitura, muitas vezes você deixando de fazer coisas que você queria, coisas que você gostava por conta dele ou dela. Então talvez agora seja um momento de você cuidar um pouco da tua liberdade, um pouco da tua paz interna, sabe? Poder decidir por você mesmo e não decidindo por dois, não tendo que pensar por dois. Alivia o teu coração, que alivia dessas ansiedades. Seja uma velhinha branca pro teu anjo da guarda. Firma a tua cabeça, sabe? Para que você consiga ter paz no coração. Gente, eu mergulhei nessa leitura aqui desde o começo e eu não tô lembrado se eu pedi comentário para vocês. Provavelmente eu não pedi comentário. Você vai comentar sim, ele vai se arrepender. É isso que você vai comentar. Aí eu vou entender que você chegou nessa parte da leitura e vou entender que ela tá fazendo sentido para você também. E até te peço, compartilha aqui um pouquinho da tua história. Isso ajuda muito para que outras pessoas vejam que as minhas leituras elas são leituras verdadeiras que chegam para quem precisa também. E caso você, como eu falo, não seja hoje para você, hoje não ressoa para você, mas está aqui me assistindo porque gosta do meu conteúdo, deixa aí um comentário de carinho também para quem está passando esse momento. Os comentários, além de ajudar a pessoa que vai receber o carinho e que vai ler a mensagem, vai me ajudar também para que o YouTube recomende meus vídeos. Aqui a carta da montanha eu vejo ela como sendo um enforcado, que é o sacrifício realmente. Tá vendo aqui que tem esses espinhos aqui embaixo? Que você consegue ver, são sacrifícios. Talvez você continua se sacrificando demais por conta de uma história, por conta de uma pessoa que não te valorizou, por conta de uma pessoa que não, sabe assim, que não arregaçou as mangas por você também, como você fez por ela. Eu vejo que você se dedicou muito, você tentou outras possibilidades, outras oportunidades, eu posso falar isso. Só que agora, assim como essa montanha, né, ela tá parada, ela tá cravada, eu vejo que de alguma forma a tua vida também tá um pouco parada. Você tá, talvez, esperando respostas. Espero que você consiga caminhar, espero que você consiga atravessar esses espinhos aqui. Espero que você consiga realmente tirar essas pedras aqui do teu caminho, tirar essa montanha e que as coisas possam fluir. Como eu falei aqui, o jardim, né? O jardim me remete muito a essa carta do Ás de Copas. São novidades chegando aqui no teu campo emocional, sabe? Novas pessoas, novas alegrias. Posso falar, de repente, novas direções também, sabe? Você conhecendo novas pessoas, você estando em lugares mais divertidos. A carta do jardim, ela fala muito sobre socialização, sabe? Sobre a gente sair, sobre se divertir. Imagina aqui comigo um parque, imagina aqui comigo um lugar onde você pode conhecer outras pessoas. De repente vai lá, vai fazer uma caminhada, vai esparecer a tua cabeça, vai se divertir um pouco, busca diversão também de alguma forma. Pode te gerar aqui muitos bons encontros e até mesmo para que te ajudem a curar aqui o teu lado emocional. Esse Ás de Copas junto com a Rainha de Copas, eles falam muito sobre cura emocional. E falando sobre comemoração, sobre lugares novos, lugar que você possa se divertir, tem o 3 de Copas aqui também. Que a Padilha fala que a cura do teu coração, ela pode estar até mais perto do que você pensa, tá? Busque por algum tipo de distração, busque fazer algo diferente. Tenta te desvincular um pouco dessa pessoa, por mais que tá te doendo, por mais que te machuque de alguma forma, mas tenta buscar diversão, busca tentar fazer algo novo realmente. Conhecer pessoas novas, entrega para o universo. A que se faz, a que se paga, tenho certeza. Tá? A que se faz, a que se paga. Então a espiritualidade ela vai cobrar cada centavo do que foi feito para você e de como foi feito para você. Eu entendo que tem muita mágoa realmente. Tá sendo bem difícil. Carta da Cruz.
É mais uma vez esse sacrifício, é como se você estivesse passando um momento, é como se você estivesse passando uma fase onde às vezes a tua emoção tá assim, ó, muito alto e baixo. Até essa leitura, semana passada saiu uma leitura assim, com uma temática muito similar a essa aqui, onde eu vejo que a energia é muito no alto e baixo, sabe? Sofrimento realmente. Esse sacrifício aqui, ó, da carta do enforcado, ele tá muito presente na leitura, e até mesmo junto com o 9 de espadas aqui atrás, falando muito sobre sacrifício, sabe? De alguma forma que você carregando um peso que não é teu, sabe? Você tá carregando aqui um peso que não é teu. Por mais que essa pessoa tenha saído de uma forma muito irresponsável da tua vida, eu poderia dizer assim, pela história de vocês, pelo tempo que vocês estavam juntos, poderiam ter conversado um pouquinho mais, poderiam ter tentado de alguma forma conversar, mas não como eu vejo aqui, sabe? Com traição, com engano, com afastamento, da forma como foi. Para alguns de vocês pode ser que mal tenha tido uma conversa realmente aqui no final desse ciclo. Foi simplesmente tipo, parece que a pessoa evaporou, sabe? E agora eu vejo que você está arrastando, carregando que esse peso, carregando essa cruz, realmente. Você precisa buscar essa leveza. E aqui, para você entender, tá assim, ó, o lírio, ele fala sobre paz, né? Aí depois vem a carta da montanha, que fala sobre desafios, que fala sobre... Não é desafios essa palavra que eu quero trazer. A carta da montanha que ela fala sobre dificuldades. Então você tá aqui, ó, o lírio que traz paz, a montanha que traz dificuldade, o jardim que traz coisas boas, que traz alegrias, que traz felicidades, e a cruz que traz você carregando peso de novo. Sabe, tá oscilando demais essa energia aqui durante essa leitura. Aí, mais uma vez o buquê, mais uma vez a alegria. Tá oscilando muito, entendeu? Aqui, ó, lírio, montanha, jardim, cruz, buquê. Tá oscilando demais aqui a tua energia. Você realmente precisa, de alguma forma, tirar um pouco essa pessoa da tua cabeça. Pede pra Maria Padilha que ela afaste essa pessoa do teu pensamento, da tua cabeça. Tem um ritual que eu gosto muito de ensinar, gente. Eu não vou ficar ensinando rituais, magias que realmente dependem de uma preparação para fazer, tá? Eu não vou ensinar. Eu vou sempre ensinar rituais mais simples, mais básicos, porém que também funcionam muito. Então, se você não está conseguindo tirar essa pessoa da cabeça, escreve o nome dela embaixo do teu pé. Escreve o nome completo embaixo do pé esquerdo, bate com o teu pé 7 vezes no chão, falando que essa pessoa está saindo da tua cabeça, está sendo retirada do teu pensamento, está ficando para trás, está ficando no passado. Daqui para frente você vai ser feliz sem essa pessoa. Mas também que ela vai te procurar, ela vai te pedir perdão, ela vai se arrepender por todos os erros que ela fez. Depois você joga um pouco de cachaça em cima, pode ser aquela 51, velho barreiro, qualquer pinga, sabe? E aí pega uma esponja daquelas de cozinha amarelinha, pega o lado verde e esfrega e vai jogando cachaça e vai esfregando até sair o nome dessa pessoa. E ali você vai falando, tô apagando essa pessoa do meu coração, tô apagando essa pessoa da minha mente, tô apagando tudo que essa pessoa fez de mal pra mim, pra que eu pare de sofrer, pra que eu possa ser feliz. E quando você apagar, você bate com o seu pé 7 vezes no chão novamente. E você fala, de hoje por diante, daqui pra frente, essa pessoa sai da minha vida, essa pessoa sai do meu coração, e eu vou ser feliz. E você faz isso, você vai ver vai começar as coisas aos poucos ficando mais leve aí dentro do teu coração. Acende uma velinha pro teu anjo da guarda, tenta firmar a tua cabeça, tenta firmar os teus pensamentos, para que você realmente aqui consiga caminhar, tá? É uma fase que é um momento que você tá parado, eu achei uma leitura um pouco pesada, tá? Não vou te mentir, achei uma leitura um pouco pesada, tem muito aqui esse 9 de espadas e a carta do enforcado marcando bem forte. Eu adoro quando vem leituras positivas, quando vem leituras de incentivo financeiro, sabe, de futuro, te empurrando para frente. Mas aqui é realmente uma cura. Essa leitura que ela fala muito mais sobre uma cura. É como eu disse, o perdão vai existir, vai ter, mas eu não foquei tanto aqui em falar sobre o perdão em si, sobre essa pessoa, tá? Eu foquei muito mais em você, para que a gente consiga curar o teu emocional. Você não merece ficar sofrendo. Você não merece sofrer por conta de ninguém. Você precisa viver a tua vida, você precisa ser feliz, estar com o teu emocional curado, estar com o teu emocional equilibrado e realmente aceitar esse renascimento. Às vezes as coisas não são exatamente como a gente queria que fossem, mas são necessárias, tá? São necessárias. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava durante essa leitura. Eu acho que ela foi bem forte, bem intensa, desprendeu muita energia aqui, desgastou muita energia de mim, mas eu acho que ela trouxe 2 recados muito importantes, tá? O do perdão e o de você agora caminhar, você conseguir olhar para frente
e deixar essa pessoa no tempo certo, ela vai te procurar com certeza, no tempo certo ela vai demonstrar o arrependimento, só não para a tua vida. Às vezes eu vejo pessoas que estão anos, mais de 10 anos paradas por conta de uma outra pessoa. Isso é uma coisa que me entristece muito, porque como eu sempre falo para os meus seguidores, né? Eu não aceito que uma única pessoa tenha o poder de destruir a vida de uma outra pessoa por tantos e tantos anos. Isso é uma coisa que eu realmente não aceito. Então eu te desejo a cura. A partir desse vídeo, a partir dessa leitura, eu te desejo a cura. Tá bom? Gente, meu último recadinho, se está gostando da minha leitura, te inscreve no meu canal, deixa bastante comentário para me ajudar se você chegou até aqui. Pode deixar aí 5, 6 comentários um embaixo do outro, não precisa nem esperar o tempo passar, dá-lhe comentário, porque vai me ajudar demais para que o YouTube recomende os meus vídeos. E se você tem condição, quer ajudar o meu canal, para que eu possa crescer cada vez mais, melhorar meu conteúdo, melhorar meus equipamentos, cada vez mais flores, mais velas, enfim, aquilo que eu sempre falo, tem um botão de membros aqui embaixo, onde vocês podem fazer parte. Tem 2 valores muito acessíveis, que vocês podem participar, ou então, se vocês não querem fazer parte dos membros, tem embaixo aqui na descrição do meu vídeo tem o Live Pix, clicando no link já vai direcionar vocês diretamente para lá, ou então aqui na tela herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave do Pix também para que possam fazer doações. A partir de um único real, vocês podem ter certeza que vocês vão abençoar a minha vida e vocês vão abençoar o meu canal. Tá? E aí eu desejo que Maria Padilha abençoe vocês 7 vezes mais com aquilo que estão me abençoando. E como gratidão, obviamente, não vou deixar de falar, eu coloco o nome de todas as pessoas que me abençoam no caderno de Maria Padilha. Aqui eu faço minhas rezas, faço minhas orações, e eu leio esses nomes aqui, eu peço que Maria Padilha abençoe todas as pessoas que estão participando, todo mundo que deseja para mim, através do apoio financeiro também, que o meu canal cresça, que eu melhore minha vida, que eu cresça na minha vida também, que Maria Padilha abençoe, tá bom? Então se vocês querem participar, e lembrando, quem não tem condição financeira, gente, as 7 pessoas de cada mês que mais comentam nos meus vídeos, essas 7 pessoas, elas também vão pro caderno de Maria Padilha, tá bom? Então agradeço a todos, espero que tenham gostado dessa leitura. Se ressoou para você, muitos comentários. E se não ressoou para você, mas está aqui porque gosta do meu conteúdo, muito obrigado mais uma vez. Deixa um beijo no coração de todos. E a gente se vê então amanhã, às 17 horas, em mais um vídeo no meu canal. Tchau, tchau.